Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um culto pelas nações. Antes de orarmos e iniciar o culto, eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e em seus grupos de WhatsApp, para que todos possam ver o que Deus está fazendo mundo afora. Vamos orar? Senhor Deus Pai, graças te damos, Senhor, por tudo, Senhor Deus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, de ouvir a Tua palavra, Senhor. Seja conosco, ó Pai, que todos que venham ver esse culto, Senhor Deus, seja edificado, Senhor Deus. E, ó Pai, só tenho que te agradecer porque o Senhor tem sido fiel conosco, ó Pai. A oração que eu faço, te agradeço hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, fiquem conosco até o final, que eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Vamos agora louvar e adorar o nosso Deus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O
Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto,
queridos irmãos do Braveter. Boa noite. Eu sou o pastor Frederico Silva, sou um missionário aqui na Croácia, na República Hrvatska, né? Que é o nome da Croácia. Eu quero saudar todos os irmãos aí da PIB, de Senador Camará, saudar vocês, um grande abraço, saudar o pastor José Nicalipe e todos os irmãos. Estou muito feliz em poder participar aqui desse culto às nações e falar um pouco sobre a Croácia. E a Croácia, os irmãos devem saber que aqui onde nós estamos é a ex-Iugoslávia. E há 20 anos atrás, esse país aqui estava em guerra. Em 1994, enquanto o Brasil estava aí comemorando o tetracampeonato, a Croácia estava aqui em guerra. Então, uma guerra que durou de 91 a 95 e depois se deu a independência. Então, a ex-Iugoslávia eram 6 repúblicas. República da Croácia, da Sérvia, da Eslovênia, Bósnia-Herzegovina, Kosovo, Macedônia e Croácia. E a Croácia, ela declarou guerra à Sérvia, a Sérvia declarou guerra à Croácia, declarou guerra à Eslovênia, e a última guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, aconteceu aqui, nessa região, aqui da Europa, mais conhecida como Balcãs, né? E Balcãs significa montanhas. É uma palavra turca, que significa montanhas. Então, nós estamos aqui na ex-Iugoslávia, nos Balcãs. Ser missionário aqui, irmãos, é um grande desafio, porque os Balcãs é uma coxa de retalhos, né? Mas falando da Croácia, especificamente aqui, a maioria são católicos, né? Então tem 86% da população se declara católica, sendo que apenas, na verdade, 76% é que frequentam a igreja católica, a religião católica aos domingos. Então, eles consideram as outras religiões cristãs, como nós, evangélicos, de seita. Nós aqui somos considerados seitas. E a quantidade de cristãos evangélicos aqui equivale apenas a 0,02%. 0,02%. Então, isso é muito pouco. Os irmãos sabem que um país, para ser declarado evangelizado, ele tem que ter pelo menos 20% da população. Mas aqui é 0,02%, é muito pouco. A maioria das cidades aqui, irmãos, não tem uma igreja, não tem um crente. Eu mesmo, a gente mora no norte e da capital, Zagreb, até a nossa cidade, são 80 quilômetros, você não vê nenhuma igreja, nenhum crente. Então, é um desafio muito grande para nós brasileiros estarmos aqui, compartilhando o amor de Deus. Eu estou aqui com a minha esposa, a missionária Darleide, e a nossa filha, a missionária Fabiane. Então, os Balcãs é um grande desafio, porque, por exemplo, na Croácia, o fato deles se declararem católicos, eles dizem assim: ser croata é ser católico, e ser católico é ser croata. Então, ele não aceita quando uma pessoa se converte a outra religião. Para eles, a pessoa que faz isso, o croata, por exemplo, se aceitar Jesus, eles renegaram não somente a fé católica, mas também como se eles deixassem de serem croatas. Então, isso é um grande desafio, e eu tenho sempre pedido oração aos irmãos no Brasil para que Deus, o Espírito Santo, tire isso da mente dos croatas, porque todo ser humano nasce livre, e na Constituição croata agora eles são um Estado laico, independente dos 50 anos que eles ficaram debaixo do comunismo. Então, esse é um grande desafio aqui. Nós estamos aqui desde 2017, nós trabalhamos num projeto de plantação de igrejas. Nós entramos numa cidade ano passado que tem 353 anos e nunca teve uma igreja evangélica. Então esse é o grande desafio. Cidades de 3 séculos e meio, cidade de 400, 800 anos, que nunca tiveram a igreja. E às vezes a gente, quando olha para a Europa, pensa assim: está tudo evangelizado, e não está. Eu estou aqui na antiga Cortina de Ferro,
Então essa região aqui, irmãos, ficaram 50 anos sem nenhuma igreja. Para os irmãos terem uma ideia, esse ano eu fui na Polônia, rodei 925 quilômetros daqui até a cidade onde eu fui, não tem nenhuma igreja, irmãos, nenhuma igreja. Essa é a realidade aqui dos Balcãs. Então eu estou muito feliz em poder falar com vocês aqui, nesse culto pelas nações, para despertar vocês a orarem aqui pela República Hrvatska, né? Para orarem aqui pela Croácia. Não é fácil estar aqui. Por exemplo, os irmãos terem uma ideia, o idioma croata é o 10º mais difícil do mundo para os falantes de língua portuguesa. Então, quando a gente chega aqui, tem que aprender o idioma, tem que ter um tempo de 3, 4, 5 anos de adaptação para aprender a língua, ao clima. Por exemplo, eu estou na parte continental, que faz fronteira com a Eslovênia e a Hungria, perto da Áustria, né? A Áustria que teve até um atentado na estante, lá na sinagoga. Então, para os irmãos terem uma ideia, aqui é a parte continental mais fria da Europa. Então aqui, quando a gente chegou, por exemplo, estava fazendo -15, com sensação de -18. O inverno aqui é muito rigoroso, é muita neve para tirar, para dirigir, é muito delicado. A gente não está na parte do litoral, que é a parte lá do Mar Adriático. Então é isso, irmãos. Ore pela Croácia, ore pelos Balcãs, orem para que Deus derrame o mover do Espírito Santo aqui. Para vocês terem uma ideia, a Bósnia, que é aqui perto, só tem 500 crentes. A Macedônia, irmão, só tem 400. Então, nesse culto pelas nações, eu quero despertar você a orar por nós. Pelo pastor Frederico, pela missionária Darleide, pela missionária Fabiane, para que Deus nos dê graça, unção, poder do Espírito Santo, sabedoria, discernimento espiritual, proteção na saúde, e para que Deus nos capacite com sabedoria a comunicar o amor de Deus nessa sociedade, que é uma sociedade fechada para o Evangelho. Aqui na nossa cidade, além de todas essas dificuldades, ainda enfrentamos a dificuldade do satanismo, porque aqui eles estão desde 78, é a sede nacional do satanismo na Croácia, e eles perseguem muitas outras religiões. E eles fazem um trabalho aqui de agarinhar adeptos. É um negócio sério. E a opressão espiritual aqui, irmãos, é muito grande. Quando a gente foi abrir o trabalho lá na outra cidade no ano passado, eles estavam lá no auditório fazendo a divulgação sobre o satanismo, convidando pessoas. E essa cidade aqui onde nós moramos é a cidade número 1 em suicídio na Croácia. É a cidade número 1, é a segunda cidade em número de aborto. Então tudo isso por causa dessa opressão maligna que existe aqui. E nós missionários estamos aqui em meio a tudo isso e precisamos da oração dos irmãos. Então é isso, que Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui para vocês. E Bože vas Bagoslovio. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A paz do Senhor, um prazer imenso falar com vocês da PIB de Senador Camará. Um grande abraço, meus irmãos, aí do Rio de Janeiro. A paz do Senhor. Olá, irmãos. Vamos ler junto a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 20, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo de aprendizado. Que o Senhor abençoe, ó Deus, as nossas vidas. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a vida de cada missionário espalhado por esse mundo afora. Que o Senhor os sustente, os dê a graça e a misericórdia, ó Deus, de permanecerem fiéis ao Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento nós ouviremos o testemunho do pastor Frederico Silva. O pastor se encontra na Croácia. E logo depois ouviremos a mensagem do nosso querido amigo e pastor Evandro, que está em Portugal. Deus abençoe, querido. Um abraço. Tchau, tchau. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o pastor Evandro. Gostaria de saudar você que nos ouve com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele abençoe você, abençoe toda a sua família, abençoe todos os momentos da sua vida. Deixar um abraço para a Primeira Igreja Batista em Senador Camará, essa igreja
que tem sido relevante na comunidade onde está inserida. Deus abençoe todos os ministérios, todos aqueles que têm colocado o seu coração para servir ao próximo. Deus abençoe você, irmão, irmã dessa igreja amada, dessa igreja querida. Eu queria compartilhar um pouco da palavra do Senhor com você nesse momento e creio que o tema que eu gostaria de falar seja um tema importante, seja um tema relevante, seja um tema que faz a diferença na vida de todo e qualquer cristão que deseja ter uma intimidade, um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus, que quer o seu crescimento, que quer fazer a vontade do Pai, porque sem essa ferramenta, com certeza nós não vamos conseguir fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. E essa ferramenta chama-se oração. A oração, ela tem poder. Você precisa acreditar nisso. Deus ouve as nossas orações. Deus se importa com a mais simples, com a mais singela oração. Deus se importa com a expressão do nosso coração quando nós dobramos nossos joelhos e vamos a Ele em humildade, em coração aquebrantado, suplicando a Ele as respostas para as nossas perguntas, para as nossas indagações do nosso dia a dia, para as nossas angústias, para o nosso sofrimento, para as nossas necessidades. E se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver homens e mulheres que foram pessoas de oração, pessoas que tiveram intimidade com o Senhor. Eu gosto muito de olhar para a vida de Ana, essa mulher guerreira, que foi confundida por um homem de Deus, foi confundida pelo seu esposo, mas ela perseverou em oração. A palavra de Deus diz que o próprio Senhor tinha encerrado a madre de Ana, mas ela tinha um desejo no seu coração, ela queria muito ter um filho. E ela buscou naquele que poderia fazer o impossível na vida dela, dar o filho que ela tanto necessitava. E ela buscou isso através da oração. E diz a palavra do Senhor também que Deus ouviu a oração de Ana e atendeu o seu pedido. Não desista de orar, continue orando. Você pode não ter tido a resposta logo que você começou a orar, mas eu convido a você a perseverar na oração. Não canse de orar, não canse de dobrar os seus joelhos aos pés do Senhor. Uma outra história muito interessante nessa questão da oração é a vida de Daniel. Nós vamos olhar que a palavra de Deus diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. E diante de uma situação onde o rei tinha colocado um decreto para que as pessoas pudessem adorar somente a ele. E diz a palavra que Daniel vai para o seu quarto, olha pela janela e começa a interceder, começa a orar. Mesmo diante de uma possibilidade, o que logo depois se tornou algo concreto, foi levado à cova dos leões. Você está disposto a pagar o preço por buscar a Deus em oração, por fazer a vontade do Senhor? Daniel nos ensina que mesmo diante de todos os obstáculos, circunstâncias, nós não podemos deixar de orar. E o maior de exemplo que poderia nos dar nessa caminhada da nossa vida espiritual, que tem que ter a oração, é a vida do nosso mestre. Nosso mestre, ele foi exemplo, e é exemplo para mim e para você, nessa caminhada, nessa jornada nossa de oração. A palavra de Deus vai nos dizer lá no Novo Testamento que Jesus, ele orou pelas questões mais difíceis da sua vida, pelas decisões mais difíceis que precisava tomar. E uma delas foi quando Jesus chama os apóstolos ou escolhe os 12, que se encontra em Lucas capítulo 6, no versículo 12 e 13. A palavra de Deus diz que Jesus sobe ao monte e passa a noite toda orando. Para você tomar as suas decisões mais importantes, irmão, irmã, ouvinte,
saiba que você precisa orar. Você que quer um casamento, você que quer um emprego, você que quer mudar de cidade, você que quer mudar de país, você que quer fazer algo novo, comprar, investir, você que quer fazer uma aliança com alguém, eu quero falar para você que a resposta para tudo isso deve ser através da oração. Não tome decisões pela sua própria vontade, pelo seu próprio querer, pelo seu próprio desejo, porque isso é bom, aquilo é bom. Ore ao Senhor que Ele vai dar a resposta para você, para que você possa seguir no caminho que Ele deseja que você siga. Então, nos momentos mais importantes da sua vida, eu aconselho a você a buscar ao Senhor, para que o Senhor revele a você o que você deve fazer, como você deve agir, para que a vontade dEle venha sobre a sua vida, que é boa, agradável e perfeita. Mas Jesus também nos ensina que Ele orava pelas pessoas. E em Lucas, capítulo 22, no versículo 31 e 32, nós vamos verificar isso. Jesus ora pela vida de Pedro, para que a fé de Pedro não desapareça e para que Pedro fortalecesse seus irmãos. É importante que no versículo 31, Jesus chama Simão, Simão, 2 vezes, dando ênfase ao nome de Pedro. Essas expressões repetidas na palavra de Deus, ela se dava quando havia um relacionamento íntimo e pessoal com a pessoa. Às vezes nós olhamos para a vida de Pedro e marcamos somente os erros, né? Mas mesmo diante dos erros, Jesus era uma pessoa que tinha um relacionamento pessoal com Pedro muito íntimo. Jesus amava Pedro. E por isso Jesus ora pela vida de Pedro para que Satanás não peneirasse, né, a vida de Pedro, para que Satanás, o nosso inimigo, o nosso adversário, não se apossasse da vida de Pedro, mas que Pedro permanecesse com sua fé fortalecida. Esse é o Jesus que se importava. A oração, ela nos ensina que ela não deve ser só pessoal, porque Pedro deveria fortalecer os seus irmãos. Ela pode ter no início um cunho pessoal, mas depois ela tem um cunho também coletivo, porque a oração de Jesus tem um objetivo não só de abençoar Pedro, mas que Pedro, pela oração de Jesus, abençoando Pedro, ele pudesse fortalecer os seus irmãos. Quando você ora, irmão, você não ora só por si, mas você ora pela sua família, pelos seus parentes, pelos seus vizinhos, pela sua comunidade, pelos missionários que estão espalhados nesse Brasil e nesse mundo, porque a oração, ela tem esse cunho de alcançar os mais longínquos da terra. E isso toca o coração de Deus quando nós oramos com fé, nós oramos com verdade, nós oramos com sinceridade, nós nos abrimos ao Senhor tudo aquilo que tem dentro da nossa alma, do nosso coração, nós nos despojamos ali ao Senhor para falar para Ele tudo aquilo que nos aflige. Isso é oração. É entrar no nosso quarto, fechar nossa porta, em secreto, nós sermos nós mesmos diante daquele que já nos conhece, aquele que já sabe tudo aquilo que está dentro do coração e nós precisamos abrir para Ele. Então nós não podemos deixar de orar, porque Jesus é o nosso exemplo de oração. E para encerrar, irmãos, para concluir essa devocional, esse bate-papo nosso, ali quando Jesus é levado para ser crucificado, a oração de Jesus na cruz, que se encontra em Lucas capítulo 23, a partir do versículo 34, você pode ler depois na sua Bíblia, nós observamos que Jesus estava também orando. Jesus fala no versículo 34, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Diante do sofrimento, diante da angústia, que nós talvez certamente pudéssemos estar reclamando, pudéssemos estar murmurando, pudéssemos estar fazendo tantas outras coisas, pensamentos, por que me abandonaste, por que me deixou aqui, por que estou passando por tudo isso. Mas Jesus ora por aqueles que estavam crucificando a Ele. Pai, perdoa-os, porque esses não sabem o que fazem. São uma pessoa muito amorosa,
um amor incondicional por toda a humanidade, pelo ato que ele estava fazendo ali. Poderia orar naquele momento por aquelas pessoas que estavam fazendo ele sofrer. E mais adiante, Jesus clama em alta voz, lá no versículo 46 do capítulo 23 de Lucas. Jesus fala: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Jesus expirou nesse momento, ou seja, Jesus deixou de estar conosco e foi e morreu. Eu quero chamar sua atenção que até o findar a vida, Jesus estava orando. Amados irmãos e irmãs, que essa seja uma característica para mim e para você. Que na nossa caminhada cristã, até o findar da vida, assim como o exemplo de Jesus, nós podemos estar em oração. Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Não há vida cristã sem oração. Não há relacionamento com o Pai sem oração. Não há saber da vontade do Pai para nossas vidas sem oração. Não há intimidade, não há crescimento espiritual sem a oração. Eu quero convidar você a orar. Não desista, prevaleça, persevere. Sei que muitas coisas às vezes nos impedem de orar. Às vezes a gente fala, nós não temos tempo, nós damos importância a outras coisas, onde nós deveríamos priorizar a oração. E a oração não é para aquelas pessoas mais simples, desprovidas de conhecimento. Não, a oração é para todos nós, para todo aquele servo e serva que deseja cumprir a missão do Senhor aqui na terra. Essa ferramenta é para mim e para você. Deus deixou isso para nós nos aproximarmos dele. E nós não podemos perder essa grande oportunidade. A oração, eu quero encerrar aqui, ela é como uma missionária lá do Chile. A Ana Rimã falou certa vez em uma carta. Ela falou: se o povo do Brasil não orar, nós não sobreviveremos. A oração é uma questão de sobrevivência para o servo de Deus. Alguém já colocou também uma frase que missões se faz com os joelhos de quem ora, com as mãos de quem doa e com os pés de quem vai. Eu quero dizer que dessas três, a mais importante é de o joelho que se dobra aos pés do Senhor e ora. Porque se vocês não orarem, nós no campus missionário não conseguiremos sobreviver. Muito mais importante do que a doação e muito mais importante de quem vai é a oração de quem já está lá. É a oração de quem já está lá. Para quem já está lá. Então, ore, irmão. Não deixe de orar, de buscar a Deus. Não sei o tempo, o momento, a quantidade, quanto tempo, 5 horas, 10 horas, 5 minutos, 20. Mas o que eu e você não podemos deixar é de orar. Então, vamos buscar a Deus? Vamos buscar a Deus por meio da oração? Vamos buscar a Deus dobrando nosso joelho aos pés do Senhor, chorando na presença dEle, adorando a Ele, louvando a Ele, colocando as angústias do nosso coração diante dEle, buscando a resposta para nossas inquietações do dia a dia. Eu desafio você a orar mais, a orar mais. A minha sugestão é essa: ore, ore e ore. Não pare de orar. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, e que Deus derrame sobre a sua vida as mais ricas bênçãos dele. Um grande abraço, beijo no coração e Deus te abençoe. E vamos que vamos! Boa noite, irmãos. Eu estou aqui mais uma vez para agradecer pela vida, em especial hoje, do pastor e missionário Frederico Silva, por essa palavra maravilhosa, por essa experiência na Croácia, por toda a vivência. Nós sabemos que o trabalho é muito árduo, mas é gratificante aos olhos do Senhor. E ao pastor Evandro, por mais uma vez ter trazido essa palavra. Cremos que realmente foi uma palavra trazida de Deus aos nossos corações. Eu vou orar neste momento para encerrar essa noite maravilhosa de aprendizado, de dedicação, que nós possamos realmente aprender um pouco mais através desses grandes homens.
Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Deus, por esse privilégio de ouvir de Ti, através dessas pessoas que têm tido a oportunidade de estar em outros lugares para pregar o Teu Evangelho. Que nós possamos, Senhor, ter um coração mais dispostos a Te ouvir e a praticar a Tua palavra onde nós estejamos. Eu Te louvo e Te agradeço pela vida deles e por todas as pessoas que tiveram a oportunidade de ficar até o final e ouvir o melhor de Ti, Senhor, aos nossos corações. Muito obrigada, Deus. Amém. Irmãos, que nós possamos nos atentar a tudo aquilo que a nossa igreja tem feito. Vamos ficar ligados nas redes sociais e saber que tem muitas programações a ser feitas, tem muitas coisas acontecendo e que nós não possamos ficar de fora, tá bom? Fique com Deus, até uma próxima vez, até um próximo encontro e que o culto de missões seja uma realidade na minha vida e na sua vida também. Fique com Deus, até breve, tchau!